Hoje é dia de aprender um pouquinho sobre o Grid, CSS Grid Layout. Essa é uma das ferramentas mais modernas que o CSS tem para criar layouts mais complexos. Hoje a gente vai aprender como fazer alguns cards com o CSS Grid Layout. Aqui na área de trabalho eu vou dar um botão direito, novo, pasta. Eu vou criar uma pasta chamada Grid, tá? Vou arrastar essa pasta para dentro do VS Code, padrão, como a gente já tem feito em outros projetos. Aqui dentro eu vou criar um arquivo HTML, chamar ele de index.html. Já vou criar a estrutura aqui básica do nosso HTML. Aí aqui dentro eu vou criar uma pasta CSS, dentro dela um arquivo style.css. Legal? Aqui dentro do meu index, agora eu vou chamar o meu arquivo CSS. Só linkar ele aqui. Vou apagar esse nome aqui. E dar um ponto barra. E aí já está linkado o CSS. Eu preciso aqui dentro do body criar uma div. Essa div, uma maneira fácil de criar uma div com classe é só dar um div ponto e o nome da classe. Por exemplo, container. E dar um enter que ele já cria a div com a classe. E aqui dentro eu vou criar algumas divs com uma classe também. Então, div card. Serão vários cards, certo? Inclusive, a gente consegue fazer assim também, ó, div.card, e aí eu consigo multiplicar ela por 5, por exemplo. E aí ele cria 5 elementos para mim na tela. 5 elementos iguaizinhos do que eu estava querendo que ele criasse, beleza? Aqui no CSS eu já vou começar tirando aquela margem padrão, tá? Então, margem 0. E aqui dentro eu vou começar utilizando a nossa classe container. Essa classe container ela vai ter um display grid, e o grid ele me permite criar um outro carinha chamado grid template columns, e aí aqui dentro do template columns eu consigo simplesmente dar um repeat 3 1fr. O que eu estou dizendo aqui? Basicamente eu estou falando assim, ó, eu preciso que você, grid, defina 3 colunas com o mesmo tamanho, tá? Então, os elementos que estiverem dentro disso aqui, eles têm que estar divididos em 3 colunas do mesmo tamanho, beleza? E é isso que eu quero que você faça. Agora vamos utilizar o card aqui para aparecer alguma coisa na tela. São divs vazias, então vamos dar um background color. Pode ser um background, esse roxinho aqui, e um width 100% e um height de uns 100 pixels e 200 pixels para ficar mais ou menos quadrado, beleza? Só de ter colocado esses carinhas aqui, ó, background color dessa cor, um width de 100%, e é 100% do que? Aqui, ó, nesse grid template columns, eu basicamente estou falando assim, ó, crie 3 colunas para mim, que tenham o mesmo tamanho, tá? Então, adapte aí para caber as 3 no mesmo espaço de tamanho. E esse card aqui, ele vai ocupar 100% do tamanho que sobrar aqui para ele, tá bom? E o height de 200 px fixo. E aí, olha o que ele criou aqui. Se eu dar um inspecionar e posicionar o meu mouse em cima, ó, repara que ele criou 3 cards de fato, tá? Um do lado do outro, não tem espaço nenhum, mas os 3 com o mesmo tamanho. Então, esse é o tipo de grid que a gente consegue fazer. Aqui, a gente consegue dar, por exemplo, alguns outros estilos. Por exemplo, um grid gap, por exemplo, de 10%. Ele vai utilizar 10% da tela para conseguir dar um espaçozinho aqui entre os elementos. Olha que legal. Então, ele não aplica margem fora, ele não aplica margem, outras margens aqui. Ele só aplica margem entre os elementos. E isso é muito legal e é uma coisa que a gente não consegue fazer de uma maneira legal no Flexbox. Só no Grid que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. No Flexbox a gente consegue criar esse tipo de cards aqui também, mas para dar esse tipo de espaçamento entre os elementos é mais complicado, tá bom? Então aqui eu consigo também fazer outras coisas. Por exemplo, o Grid me permite também criar grid areas, tá bom? Aqui eu estou mexendo só com colunas, tá?
Nesse caso aqui, eu estou mexendo com colunas. Imagina que aqui dentro ó, eu tenha alguns elementos. Vamos lá, vamos criar alguns elementos dentro desses cards. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um elemento P com texto teste. Eu vou ter um elemento H2 com um elemento título. E eu vou ter um outro elemento que é o button. Beleza? E aí aqui dentro eu consigo transformar isso aqui em um display grid também, tá bom? Da mesma forma, eu vou lá no CSS, vou vir aqui no card já existe, né? Então eu só vim aqui dar um display do tipo grid. Beleza, então se eu quiser, por exemplo, dividir esses caras aqui, como eu já apliquei o display grid lá, ó, ele já fica assim, tá vendo? Beleza, agora se eu quiser que eles fiquem um do lado do outro, eu vou dar um grid template columns, da mesma forma que eu fiz, e eu consigo aqui determinar. Então, por exemplo, eu quero que esse primeiro fique automático, o segundo fique automático e o terceiro ocupe só 200 pixels, ou 20 pixels, por exemplo. Vamos ver como é que fica lá. Ó, tá vendo? Ó, esse aqui ele ficou automático, o tamanho que ele ocupa. Esse aqui também ficou automático. E eu determinei que o botão ia ocupar só 20 pixels. E ele ocupou aqui, tá? Então eu consigo criar esses grids. E olhando aqui no DevTools, a gente consegue ver, ó, o quanto cada um ocupa aqui dentro da tela, tá bom? Eu vou melhorar esse layout fazendo alguns ajustes, legal? O primeiro ajuste, eu vou determinar que isso aqui tem uma margem em cima e embaixo de 100 pixels e nas laterais de uns 15%. Beleza? Ele já vai dar uma afastada de lá, ó, já vai ficar aqui pra gente. Eu vou tirar esses carinhas aqui, ó, não quero que ele tenha colunas, eu vou deixar só display grid mesmo, caso a gente queira no futuro. Beleza? Mas eu vou criar um cabeçalho aqui também, então vamos lá. Vamos lá no HTML e agora a gente precisa criar um cabeçalho. Vou aqui criar uma div chamada... Eu vou criar aqui uma div estrutural, tá? Que é uma div structure. Beleza? Essa div aqui, ela vai envolver todo mundo aqui do nosso HTML. Container, onde eu estou fechando esse container? Na verdade, eu nem estou fechando esse container aqui. Ó, card. Falta fechar uma div aqui. Legal? E essa div aqui, structure, né, que é da estrutura do nosso HTML, ele vai segurar várias coisas aqui. Por exemplo, vai segurar um header. E dentro do header a gente vai ter um A com o nome logo, com href qualquer. E do outro lado a gente vai ter uma outra div com o menu. Beleza? E cada menu vai ter um A com o seu nome específico. Então, sobre, por exemplo, contato. Repara que nossa tela vai ficando mais complexa um pouco. Agora a gente tem esse elemento aqui dentro dele e esse elemento que é o container, legal? E por de volta deles a estrutura. Vamos estilizar essa estrutura aqui para a gente entender como que isso funciona. Por exemplo, aqui em cima eu consigo criar essa classe e aqui eu vou dar um display grid para ela, tá? Estou dizendo que isso aqui ele vai respeitar um grid também e eu quero dizer que eu vou colocar um grid template areas, ou seja, eu quero separar a minha tela em pedaços. Então eu quero que isso aqui seja o header, esse pedaço aqui vai ser o container, isso aqui vai ser o footer, enfim, eu consigo fazer isso aqui também. E essas áreas vão ser as seguintes. A primeira vai ser o header, a segunda vai ser o container. E por último, a gente vai ter o footer, por exemplo. Beleza? Então, essas vão ser as minhas 3 áreas da minha estrutura. Eu preciso utilizar o header aqui, ó, então, header. O header é só uma tag, por isso que eu pego ele assim, tá? Então, display, na verdade, é um grid area. Para você declarar esse carinha aqui, ó, como sendo o header que está aqui em cima, você simplesmente bota um grid area e ele já vai entender que ele é esse carinha que está aqui, tá? Dentro do nosso container também, a gente precisa botar um grid
área, para ele entender que agora a gente está falando do container aqui dentro. E o footer, que vai ser um outro carinha meu aqui dentro da tela, footer, que vai ser só um elemento, uma tag, a gente vai também botar um grid área e com o nome de footer, tá? Preciso criar o footer lá na tela ainda, ó. Dentro aqui eu tenho o header, eu tenho o conteúdo e eu tenho aqui embaixo o footer, só footer mesmo, que pode ter simplesmente um P aqui com um texto direitos reservados, por exemplo. Beleza? Salvei isso aqui, vou voltar lá no meu CSS, vamos ver como tá ficando a tela. Ó, atualizei, ó, tá bem feia, a gente tem um conteúdo que tá mais ou menos estilizado, a gente tem um footer que tá feio aqui, e eu tenho um header que praticamente não tem nada, legal? A primeira coisa que eu vou vir aqui, eu vou pegar meu header, vou dizer que ele é um display grid também, e eu quero agora dar duas colunas para ele, né? Então, display, grid, né? Grid template columns, e aí eu quero dizer que ele tem duas colunas. É só dar um repeat, vai ter duas, automático, vamos colocar assim, automático não, vamos colocar um FR, né? Um FR ele vai distribuir automaticamente o mesmo tamanho para os dois, beleza? Só de eu fazer isso aqui, ó, ele já jogou o contato para lá e o logo para cá. No footer, agora, eu na verdade só vou dar um text align center. E vou dar uma cor para ele também. Aqui, ó, background, color. E vou colocar o mesmo roxinho que a gente colocou lá. Beleza? Vamos dar uma olhada como que tá ficando. Ele já centralizou aqui, ó. Ele só não colou lá embaixo, mas a gente já vai fazer mais algumas coisas com ele aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou dar um height, um tamanho para ele de uns 100 pixels, pelo menos. E a outra coisa, eu vou dar um position, por exemplo, como relative, e um bottom 0 para ele. Beleza, agora que nosso template está quase estilizado, vamos só dar um align item, só para ele ficar no meio desse texto aqui. No footer, então, align item center. E vou também, deixa eu ver o que mais falta aqui. O texto, vamos dar um color para ele, hashtag FFF. Só para ele ficar um pouco mais bonitinho. Não funcionou. Vamos ver o que está faltando aqui. Aqui nesse caso ele tem que ser um display flex, só para a gente posicionar melhor isso aqui. Ó, ele colocou para lá. Agora falta um justify. Esse text align aqui não vai funcionar, tem que ser um justify content center. Beleza? Agora ele posicionou da maneira como a gente queria. Agora vamos mexer nesse header aí. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos dar um background também para esse header. Legal? Que é esse roxinho também. Vamos dar um padding para ele. De, sei lá, talvez nas laterais. Deixa eu pensar. Vamos colocar um padding de 10 px para cima e para baixo. E de 15% para padronizar com o outro em cima, nas laterais, né? Vamos olhar, ó, ele já está azulzinho, ó, ele está padronizado com isso aqui. A única coisa é que eu quero que essa div aqui esteja posicionada no final do elemento, tá? Mas vamos fazer o seguinte, em todos os elementos aqui, ó, vamos dar um text decoration none, para ele tirar o underline. E lá no header, a gente dá um color aqui mesmo, ó, só para ele tirar todos esses elementos de azul e deixar branco. Beleza? Vamos dar uma olhada no template. Atualizando. Ele não tirou esse text decoration do A. Vamos pegar o A aqui, ó. A gente consegue pegar ele assim também, tá? Ó, header A. Quero pegar o A que está dentro do header e dar um color para ele de hashtag FFF. E a gente consegue tirar isso do header aqui, beleza? Vamos atualizar. Ó, funcionou. Tá? Agora eu quero jogar esse carinha lá pro final.
Então, a gente vai fazer assim. Vamos pegar a div que está envolvendo eles aqui no header. Ó, é a div menu. Vamos estilizar ela também. Pegar ela aqui, ó, ponto menu. E vamos dar um text align. Aliás, vamos pegar um display flex aqui dentro, ó, display flex. E a gente vai dar um justify content flex end, para ele ficar no final da div e não no começo, tá? Atualizando, ele já ficou lá, ó, direitinho pra gente. E aqui a gente vai simplesmente utilizar um espaçamento entre um elemento e outro do A para dar um espacinho a mais ali para ele, tá? Então vamos pegar esse menu aqui. Menu, eu quero pegar o A que está dentro do menu somente e dar um margin left para ele. Opa, margin left de uns 20 pixels. E vamos colocar uma fonte maior, uma font size. Essa font size aqui, inclusive, a gente consegue atribuir aqui em cima, ó, header A. Uma font size para eles de uns 20 pixels para ficar melhor para a gente conseguir ver. Olhando lá, ó, agora já está praticamente o layout tá ficando bom, né? Vamos lá. Se eu diminuir ele, ó, ele vai continuar com minhas 3 colunas e vai ficar feio no mobile, tá? Aqui em cima está com display flex, então ele vai se adaptando, legal. Mas aqui está com display grid, então a gente precisa melhorar isso aqui. A gente melhora com os media queries, tá bom? Seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar esse container.container e vai aplicar um estilo nele. Qual que é o estilo que eu vou aplicar? É um grid template traço columns. Opa, ele tá dando um erro aqui. Deixa eu fechar assim. Grid template column. Beleza? E esse template column é 1FR, tá bom? Simplesmente eu quero deixar ele assim. Quando ele tiver menor do que 600 pixels, eu quero que ele vire, ó, que legal, 1 por coluna. E aí ele cria um layout que ele é desta forma aqui. Legal? Repara que o nosso header, ele já se adaptou lá no final, tá? Já ficou lá no finalzinho. Mas a gente vai resolver isso daqui a pouquinho, tá? E agora ele já está fazendo do jeito que a gente quer. Agora, só quando ele está aqui, ó, mais ou menos com uns 1000 pixels, o ideal é ter 2 e não 3, tá? Porque senão ele fica muito diferente do tamanho que ele está aqui na web. Tá? E aí a gente pode criar um outro media query aqui, ó, por exemplo, com 1000 pixels. Vou copiar esse cara aqui e vou colocar aqui, ó, quando ele tiver no máximo 1000 pixels, aí eu posso colocar aquele padrão, repeat. E aí, aqui eu coloco 2 de 1FR. Beleza? Se eu fizer isso aqui, ó, ele já vai se adaptar melhor. Então eu tenho uma estrutura com 3, e aí quando eu desço a menos de 1000 pixels, aqui ó, 1000 pixels, ele vai trocar para 2 na verdade, 2 elementos no display inteiro. E quando eu abaixar para menos de 600, ele vai trocar para um só. Ele não trocou para um só? Tá. O ideal é que os media queries, quanto maior o media query, ele fique em cima, tá? Lembra que o documento HTML, o documento CSS, ele lê de cima para baixo, então ele vai ler primeiro esse carinha aqui, tá? E depois ele vai ler esse carinha aqui. Então, os queries, os media queries que são dispositivos menores, tem que ficar lá no final. Que aí agora ele vai funcionar, ó, tá vendo? Ó, 600 trocou para 2 e trocou para 3. Legal? Então aqui já está praticamente feito o responsivo aqui do nosso display grid. E existe um grid também aqui, ó, como a forma estrutural, de área, né? Ó, se você clicar aqui, ó, no Structure, você consegue ver os tracejados aqui do display grid. Que aí são as áreas, né, que ele está ocupando. Legal? Então, você viu um pouco sobre display grid. Ele é interessantíssimo para a gente criar layouts mais complexos. Por exemplo, esse layout aqui, ó, do Digital Maker Week,
Ele é feito com display grid, ó. Se você inspecionar o código aqui, ó, você já vê o tracejado, ó, structure, da mesma forma como a gente estava fazendo lá. O structure, essa parte aqui é com display grid também, ó. Então, se eu abro aqui, ó, por exemplo, a headline é um display grid também. Tudo aqui, na verdade, é um display grid, ó. Isso aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui é um display grid, então se eu diminuir aqui, ele vai ficando bem legal para os dispositivos móveis, ó. Fica bem legal. Como também, por exemplo, esse cara aqui, ó, por exemplo, também tá. É um display grid. Tem, deixa eu ver se tem cards aqui, não tem cards, mas tudo aqui é com display grid. No site da Over também, ó, overstack.com, tudo aqui também é com display grid, tá? Com a mesma estrutura, de structure, enfim, tudo que tem aqui é bem padrão, né? Então a gente consegue ver, ó, que as coisas elas se adaptam. Ó, esse card aqui, por exemplo, ó, que é legal, ele tem uma barra de rolagem lateral, tá? É feito com grid também. E aí, quando chega no dispositivo móvel, ele continua com essa barra lateral aqui, ó, ocupando quase 100%, só com uma margenzinha. Enfim, tem bastante coisa, ó. Por exemplo, essa área aqui que é legal também, ó. Por exemplo, aumentei um pouquinho, ele aumentou para 2, aí depois ele vai aumentar para 3 itens, tá? Tudo com display grid. Layouts mais complexos, como uma landing page, por exemplo, é legal fazer com display grid. Até a próxima!